Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de suporte básico de vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Paulo, eu sou professor aqui neste curso e também sou fundador da Associação Vera Cruz e da Médico. Inclusive, são as duas instituições aí que, em parceria, estão desenvolvendo esse curso aqui para vocês. Este curso, por sua vez, é um curso de suporte básico de vida, ou seja, primeiros socorros, que ele foi formulado tanto para profissionais da saúde, assim como também para a população leiga. Então, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum em saúde, este é um conteúdo que você pode e deve consumir. Porque o grande objetivo desse curso aqui é divulgar, informações que são essenciais para você conseguir prestar primeiros socorros, prestar suporte básico de vida em diversas situações e verdadeiramente salvar a vida de uma pessoa que esteja precisando de ajuda naquele contexto. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é a obstrução das vias aéreas, de um modo mais popular falando, é o famoso engasgo, né. E é um tema tão importante porque é um quadro extremamente comum. Certamente aí todo mundo já viu uma notícia de alguma pessoa que morreu engasgada, ou provavelmente todo mundo aqui já presenciou um quadro de engasgo em algum familiar, em algum amigo. Então é uma situação extremamente comum no nosso dia a dia, certamente ao longo da vida a gente vai se deparar com alguém engasgado, e nessa situação a gente tem verdadeiramente a capacidade de salvar a vida dessa pessoa engasgada. Porque essa é uma situação em que eu não preciso de equipamentos médicos, não preciso de exames, não preciso de nada tecnológico, nenhum equipamento específico para salvar a vida de uma pessoa. A única coisa que eu preciso aqui é conhecimento e a capacidade de realizar as manobras para desengasgar essa pessoa. E essas manobras, elas são desenvolvidas, elas são empregadas justamente através dos nossos próprios braços, das nossas próprias mãos. Então é uma possibilidade de salvar uma vida humana utilizando o seu próprio corpo. E é justamente essa a importância desse tema. Então, antes da gente começar, se você puder apoiar esse projeto, puder divulgar esse conteúdo para seus amigos, seus familiares, seus colegas, porque quanto mais pessoas assistirem esses vídeos que a gente está postando aqui ultimamente no nosso canal, maiores são as chances da gente salvar vidas no Brasil e no mundo afora. Você também pode apoiar o nosso conteúdo, esse projeto, comentando nesse vídeo, curtindo esse vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e o próprio YouTube divulga para mais pessoas. E também se você sentir aí, né, o seu coração se abrir para a gente, você pode nos ajudar também com uma ajuda financeira. Se você entrar na descrição, você vai achar aí a nossa chave Pix, né, especificamente da Associação Vera Cruz, que é um grupo de caridade, onde você pode fazer doação de qualquer valor e ajudar aí a gente a crescer, ajudar a gente a desenvolver, ainda mais outros projetos de caridade como esse. E lembrando, essa aula, ela não é a primeira aula do nosso curso. Se você está chegando nesse curso nessa aula, eu recomendo que você não assista essa aula agora. Pausa essa aula, acesse a descrição desse curso, onde você vai ter acesso à playlist completo de todas as aulas que já estão disponíveis. E você vai conseguir assistir esse curso da primeira aula, depois da segunda, depois da terceira e assim por diante. Se você pular as aulas, se você não assistir as aulas na ordem a qual elas foram disponibilizadas, a chance de você perder informações valiosas é muito grande. Uma vez que você perde informações valiosas, você pode chegar aqui nessa aula, por exemplo, sem entender, né, a base por detrás de tudo que eu vou falar, assim como também você vai perder informações que podem ser valiosas para você salvar a vida de alguém. Então, minha recomendação é: assista o curso completo, seguindo a ordem das aulas, com calma, realmente absorvendo todo o conteúdo que a gente está ministrando aqui para vocês. Agora nós vamos aqui realmente começar nossa aula, definindo o que que é o OVASI. O OVASI é um termo técnico, né, um termo médico, ele vai ser a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Então, em outras palavras, é o famoso engasgo. Essa é uma situação crítica de emergência médica. Ela vai ser caracterizada pelo bloqueio parcial ou até mesmo total da passagem do ar nas vias aéreas. Essa obstrução vai ser causada por um objeto, por um corpo estranho, como por exemplo alimentos, ou até mesmo, né, algum brinquedo que é muito comum em crianças, líquidos e etc, que vai impedir a ventilação adequada do paciente. Então, quando a gente pensa nessa obstrução, a gente tem que lembrar rapidamente da nossa anatomia, né, de como é que é o nosso corpo por dentro, como é que são a nossa via aérea por dentro. Então, lembrando justamente sobre isso, a gente tem que lembrar que a nossa via aérea, ela tem 2 portas de entrada, que é a nossa narina e a nossa boca. Ambas as cavidades, né, ambos os orifícios, eles levam justamente ali para a faringe, que é onde nós temos a união, né, deste canal do nariz com a boca, formando, um único trato. E aí a faringe, por sua vez, ela vai se dividir em 2 tubos. Um tubo mais anterior, né, que é o que nós chamamos de esôfago, perdão, mais posterior, que é o que nós chamamos de esôfago, e um tubo mais anterior, que é a nossa traqueia. O esôfago, por sua vez, que é esse tubo atrás, ele vai levar o alimento para o nosso estômago. Então ele é onde passa a água que a gente bebe, né, o almoço que a gente come, etcétera, e o objetivo dele é ir para o estômago. E nós temos um outro tubo, né, que ele está mais anteriormente, em relação à nossa anatomia, ou seja, tá aqui na frente, que é a nossa laringe e a nossa traqueia, que é justamente onde nós temos a passagem do ar. É aqui que o ar ele passa para chegar lá nos nossos pulmões
e fazer então a troca gasosa que vai levar para a gente o nosso oxigênio que é tão importante para nossa sobrevivência. E um ponto interessante é que, na entrada dessa passagem do ar, ou seja, logo aqui na laringe, nós temos uma estrutura que é chamada de epiglote. A epiglote, por sua vez, ela é como se fosse uma tampa. Pra que ela existe, né? Porque como a comida e o ar, eles passam inicialmente pelo mesmo caminho, essa comida ela não pode cair aqui na minha traqueia, ela não pode ir para o meu pulmão, ela tem que cair no esôfago, pra do esôfago ela cair no estômago. Então, essa epiglote, ela é uma tampa que ela vai impossibilitar que a comida caia dentro dos nossos pulmões, dentro da nossa traqueia. Quando a gente engole, essa tampa ela fecha esse caminho, permitindo somente que o alimento passe para o estômago. E quando a gente respira, quando a gente puxa o ar, essa tampa abre, permitindo então que o ar, por sua vez, ele passe para dentro do pulmão. Então isso aqui é essencial para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o paciente idoso, né, à medida que ele vai envelhecendo, essa tampa, essa epiglote, ela pode começar a ficar um pouco disfuncional. É por isso que em idosos, o engasgo é uma situação relativamente comum, porque essa tampa, ela começa a perder meio que o controle. E aí, às vezes, ele está engolindo um alimento, só que essa tampa está um pouco aberta e acaba engasgando, ou então acaba caindo um pouco de alimento ali, dentro do pulmão, tá? Então, uma vez que a gente lembrou dessa anatomia básica da via aérea, como é que funciona o engasgo de fato? Então, é justamente o que eu falei para vocês. Geralmente o engasgo está muito relacionado à alimentação. Ou então, quando a gente está, por exemplo, com algum objeto na boca e sem querer a gente engole esse objeto. Então o ar geralmente ele entra pelo nariz, né, mas pode entrar pela boca também, vai descer pela faringe e vai vir aqui para a traqueia. Quando a gente come, né, eu estou aqui deglutindo, este caminho ele fica fechado pela epiglotite, que é aquela tampa que eu falei para vocês. Então, o bolo alimentar, ele vai descer para o esôfago. Porém, o que que pode acontecer? Eu posso estar engolindo e eu tossir, né, ou então eu estou, por exemplo, conversando e comendo ao mesmo tempo, então meio que eu tenho que respirar e comer ao mesmo tempo, e o corpo pode se confundir, e eu posso acabar engolindo o alimento, e esse alimento passar justamente então pela tampa, que não deu tempo dela fechar, e ele cair então na traqueia. Então basicamente esse é assim que funciona o engasgo. Uma vez que o alimento ele cai dentro da traqueia, ele pode causar uma obstrução parcial ou total desse cano, né. Então o ar ele pode passar, com dificuldade, que seria uma obstrução parcial, ou ele pode parar totalmente de passar, que seria uma obstrução total dessa traqueia. E ressaltando, isso pode acontecer não só com alimentos, mas também com líquidos e com objetos. Um ponto interessante, olha só galera, todo mundo aqui conhece a caneta Bic, né, aquela caneta mais padrão, ou até mesmo outras canetas que têm esse tipo de tampa removível. Veja que essa tampa, ela tem esse buraco aqui na frente, justamente pensando em caso de engasgo. Por quê? Se eu engasgo com essa tampa da caneta, ela mesmo que ela obstrua, né, mesmo que ela, fique parada aqui na traqueia, ela tem um orifício, né, que permite a passagem do ar indo e voltando. Então, isso aqui é uma sacada genial de design, porque muitas pessoas têm a mania de colocar essa tampa de caneta na boca, ficar mordendo, né? E aí numa dessas você pode acabar engolindo sem querer e engasgar. Não só pessoas adultas, como também criança, né? Criança tem costume de levar o objeto à boca. Então, se por acaso alguém se engasgar com uma tampa de caneta como essa, a empresa, né, ela foi extremamente lúcida em criar esse design que permite com que essa pessoa tenha um pouco de passagem de ar ainda e pode salvar a vida dessa pessoa. Então eu tô trazendo aqui pra vocês pra mostrar que realmente é uma questão, assim, muito interessante, né. Talvez esse buraco passe despercebido no nosso dia a dia, mas ele tem um motivo de estar ali e possivelmente já salvou muitas vidas por aí, tá. Mas enfim, falando então sobre um pouco de epidemiologia, como eu falei pra vocês no início da aula, é um quadro extremamente comum, né, especialmente nas crianças, mas também em outras faixas etárias como idosos. E é, assim, uma situação muito relevante, porque só em 2023, por exemplo, que é um dado mais recente que a gente tem aí, pelo menos 2.000 pessoas aqui no Brasil morreram engasgadas. Então, assim, é um número muito alto de mortes, né, que a gente tem, e esse número é principalmente relevante na faixa etária das crianças. E aí, né, falando justamente sobre crianças, nós tivemos um caso, né, recente aí, nessa última década, perdão, na década passada, que foi a morte, né, o falecimento dessa criança chamado Lucas, que ele morreu engasgado durante um passeio de escola. Essa criança estava comendo um cachorro quente que foi servido ali no momento do lanche da escola, e ele teve uma obstrução, né, teve um engasgo, né, por algum motivo, ele talvez estava comendo e conversando, ou então simplesmente engasgou mesmo, e a salsicha, né, um pedaço do pão ali caiu dentro da traqueia e acabou obstruindo essa traqueia. E naquele momento as professoras infelizmente não sabiam como desengasgar, né, não sabiam fazer as manobras de desengasgo, e infelizmente essa criança morreu
né, por uma situação que poderia ter sido evitada ou que poderia ter sido potencialmente revertida aí, se aquelas pessoas, se aqueles adultos que tivessem ali acompanhando aquelas crianças, soubessem como desengasgar alguém. Então, assim, desde que teve o falecimento dessa criança, nesse parceiro de escola, esse caso ficou muito famoso, tão famoso que, em especial por conta da luta da mãe dele, né, que criou a Lei Lucas. Então a Lei Lucas ela vem trazer pra gente essa proposta de que todas as escolas e instituições que mexam com crianças, que tenham, né, a população infantil ali nas suas atividades, os profissionais sejam capacitados a prestarem aí primeiros socorros para essas crianças. Então é um grande marco que a gente tem no nosso Brasil, mas claro, não só crianças é que é importante, mas, adultos também podem engasgar, idosos podem engasgar. Então, assim, verdadeiramente qualquer pessoa em qualquer local que a gente vive no nosso dia a dia pode engasgar. Então a gente tem que estar sempre pronto para salvar a vida dessa pessoa, e que não ocorra como ocorreu infelizmente com o Lucas, que faleceu, provavelmente por conta de uma falha do cuidado ali dos professores na hora. Mas enfim, falando então aqui só pra gente, né, contextualizar ainda mais essa questão do engasgo, nós temos também os fatores de riscos, né, então algumas pessoas elas possuem algumas condições que podem precipitar que elas tenham engasgo. E é justamente essas pessoas que a gente tem que tomar mais cuidado, que elas podem ter então um engasgo mais frequente. E as pessoas que convivem com essas pessoas que têm fatores de risco, elas têm que estar preparadas para desengasgar esse indivíduo. Então, por exemplo, né, extremos de idade são mais propícios a ter engasgo, então tanto crianças, bebês, e adultos são mais propícios. Pessoas que têm problemas dentários, indivíduos com demências, ausência de supervisão infantil, né, então você deixar a criança sozinha lá, muitas vezes brincando com peça pequena, ou então comendo sozinha, isso pode propiciar muito o engasgo. Pessoas também que têm doenças do esôfago, por exemplo, o megaesôfago chagástico, CA de esôfago e outras condições do esôfago. Pessoas também que sofrem com disfagia, que é basicamente uma dificuldade para engolir. Comportamento inadequado durante a alimentação, esse aqui é um ponto muito importante, porque é um ponto que a gente consegue muitas vezes reverter, né. Então, por exemplo, se você conversa enquanto você come, ou você come muito rápido, ou você está comendo e praticando o exercício físico, praticando alguma atividade, enfim, todos esses comportamentos inadequados eles predispõem muito o indivíduo a ter um engasgo. E é justamente esse tipo de comportamento que a gente deve evitar, pra prevenir essa situação. Assim como também a presença de doenças neuromusculares, elas também predispõem aí que o indivíduo tenha um engasgo, justamente por uma falha, né, motora do mecanismo de deglutição do ser humano. Então a prevenção do engasgo, né, que talvez seja tão mais importante do que você saber tratar, é você não comer, né, enquanto realiza outras atividades. Então quando você for comer, né, você deve realmente comer, não ficar correndo, não ficar andando, conversando, enquanto você mastiga, etcétera. Então enquanto você estiver mastigando, sempre esteja quieto, calmo, tranquilo, para que você consiga mastigar adequadamente e consiga engolir com calma. Além disso, né, supervisionar as crianças enquanto elas estão comendo é muito importante, não só quando estão comendo, mas também quando estão brincando, porque tem o risco das crianças menores levarem objetos pequenos à boca. Comer em posição adequada também, então comer sentado, ou em pé, né, tem muita gente que acaba comendo deitado, comendo, até mesmo, assim, posições bem diferentes, então assim, se você come nesse tipo de posição, isso vai alterar a mecânica da deglutição, então isso pode predispor a você ter um engasgo. Comer com calma e devagar. E também, né, controlar aqueles fatores de risco, aquelas comorbidades, assim como também buscar atendimento médico, em casos de disfagia recorrente. Então, se por acaso você que esteja vendo esse vídeo, esteja sentindo dificuldade para engolir, né, com recorrência, ou então esteja tendo pequenos engasgos frequentemente, né, se engasgando com saliva frequentemente, se engasgando com água frequentemente, você deve buscar atendimento médico. Por quê? Porque essa pode ser uma condição, né, um sintoma de alguma doença que você esteja tendo, por exemplo, no esôfago. Por exemplo, isso pode ser inclusive sintoma de câncer de esôfago. Então é uma questão de prevenção também, tá. Aí nós vamos entrar aqui na classificação. Então o OVAC, né, o engasgo, ele pode ser uma obstrução leve ou parcial, que é quando tem então somente um pequeno pedaço de alimento ou então um pequeno objeto que acaba caindo ali nas vias aéreas, mas que não obstrui totalmente. Então eu ainda permito que haja uma passagem de ar, mesmo com dificuldade, mas ainda tem uma passagem de ar. E a obstrução grave ou total é justamente o nosso foco da aula de hoje, porque ela significa que teve uma obstrução total daquela via aérea, então o indivíduo ele teve, realmente uma obstrução que o ar não passa. E se eu não tratar esse indivíduo com rapidez, né, com agilidade, esse indivíduo ele vai vir a óbito, porque vai faltar oxigênio, ele vai então, né, ter uma parada cardiorrespiratória por hipóxia, que é justamente aí a causa de morte relacionada ao OVAC. Então, na obstrução leve, como é que a gente vai identificar? Ela vai ser então, apresentada da seguinte maneira: o paciente vai estar consciente e ele vai estar ou tossindo, ou ele vai conseguir respirar,
ou ele consegue conversar, né, ou ele consegue chorar, e aqui quando eu falo chorar é emitir o som do choro, né, ou ele tem um desconforto respiratório leve, então ele tem uma dificuldade, mas que não é grave de respirar. Ele pode também apresentar rubor facial, né, aquela cara avermelhada, geralmente está associada à tosse, e lacrimejamento. Mas o ponto principal aqui da obstrução leve é a gente lembrar que esse indivíduo ele vai estar respirando. Então, se o indivíduo ele tem qualquer sinal que ele está respirando, ele vai estar, a gente vai estar diante de uma obstrução leve. Nesse contexto, se o indivíduo está tossindo, se ele está respirando, se ele está conversando, se ele está emitindo sons, tudo isso é sinal que a obstrução é parcial, tá? Que é uma obstrução grave. Então a gente fica bem mais tranquilo. Nesse contexto de obstrução leve, qual que é a nossa conduta? O que a gente tem que fazer? Bom, neste caso, o paciente está respirando. Então, a principal coisa que a gente tem que fazer é incentivar esse paciente a tossir. Então, você vai falar, fulano, tosse, tosse e tal. Por quê? A própria tosse, ela vai expulsar aquele objeto, aquele líquido que está irritando a via aérea. Então, a principal conduta na obstrução leve é incentivar o paciente a tossir. E além disso, a gente vai observar a evolução do paciente. Por quê? Não quer dizer que ele teve uma obstrução parcial, que ele não pode evoluir para uma obstrução total. Pelo contrário, o paciente que teve uma obstrução parcial, ele pode sim, né, ter uma obstrução total logo em seguida. Então, esse paciente ele deve ser observado o tempo todo, até que ele realmente estabilize, até que ele fique totalmente sem sintomas, tá bom? Mas lembrando, na obstrução leve, eu não vou fazer manobra, eu não vou ficar, apertando a barriga do paciente, não vou enfiar dedo na boca do paciente, não vou fazer nada. A única coisa que eu vou fazer é observar e incentivar essa pessoa a tossir, tá bom? Na obstrução grave é que realmente entra a nossa grande, conduta, né, nossa grande preocupação, porque como eu falei pra vocês, é um quadro grave e que se eu não agir, se eu não atuar rapidamente, esse paciente vai vir a óbito. Então, neste contexto, lembrando, é quando eu tenho uma obstrução total, né, da via aérea, impedindo a passagem do ar, e esse paciente, então, ele não consegue respirar, ele vai cursar com hipóxia rapidamente. Então, como é que é a apresentação clínica dessa pessoa? Ela pode estar tanto consciente como inconsciente, ela vai ser incapaz de tossir, então isso aqui é muito importante. Se a pessoa está com um engasgo e não tosse, opa, isso aqui é um sinal de alarme gravíssimo, por quê? Para eu tossir, eu tenho que conseguir passar um pouco de ar na via aérea. Então, se ela não tosse, é sinal que é uma obstrução grave. Se ela não respira, é obstrução grave. Se ela é incapaz de falar, de emitir sons, de chorar, né, e quando eu falo lembrando, quando eu falo de chorar, não é sair, lágrima pelo olho, eu tô falando de emitir som, né, de fazer aquele som do choro, é uma obstrução grave. Se a pessoa ela faz o sinal universal do engasgo, eu tenho que pensar em uma obstrução grave. Lembrando que o sinal universal do engasgo é aquele em que a pessoa coloca a mão no pescoço, né, a uma ou 2 mãos no pescoço. Se a pessoa também tem sinais de hipoxemia, né, é uma obstrução grave. Se ela cursa com parada cardiorrespiratória, é uma obstrução grave. E ela pode ter também, né, lacrimejamento e rubor facial, que é muito relacionado também à questão da falta de ar, né, daquele desespero que a pessoa tem. Então lembrando, se a pessoa não respira, né, é uma obstrução grave e eu tenho que atuar aqui rapidamente. Então esse aqui é o sinal universal do engasgo, né, é aquele indivíduo que ele leva uma ou 2 mãos na região do pescoço, como se estivesse sendo estrangulado. Então, se você por acaso algum dia engasgar e você, né, quiser mostrar para as pessoas ao seu redor que você está engasgado, faça esse sinal, porque lembrando, o paciente que está engasgado, né, uma obstrução total, ele não consegue falar. Então, se a pessoa falar para você: "Ah, eu tô engasgado", essa pessoa não está engasgada, né, porque quem está engasgado de fato não consegue falar. Então, a pessoa tem que se comunicar por mímica. E como é que é a mímica do engasgo? É justamente esse aí, essa imagem que vocês estão vendo agora, tá? Beleza, uma vez que eu realmente confirmei que essa pessoa tá com engasgo total, né, tá com obstrução total, eu tenho que iniciar o atendimento dessa paciente com urgência. É uma situação gravíssima e que eu tenho que intervir com urgência. Então aqui, como sempre, né, como eu disse aí na nossa segunda aula, a gente tem que fazer nossos 4 passos iniciais. Então eu vou verificar a segurança da cena, vou verificar os sinais vitais da vítima, então eu vou ver se ela está consciente, inconsciente, se respira, não respira, se tem pulso. Vou solicitar ajuda, então, assim que a pessoa engasgou, eu já tenho que pedir para alguém ligar para o SAMU, ou então eu próprio ligar e deixar o celular ali no viva voz enquanto eu vou tomando as atitudes. E também vou pedir ajuda para as pessoas que estão ao meu redor, né. Pedir se perguntar se tem algum médico próximo de mim, perguntar se tem alguma enfermeira, etcétera, que possa me ajudar naquele momento, e vou também avaliar a situação. Então, uma vez que eu fiz os 4 passos iniciais, eu tenho que lembrar sempre de avaliar o nível de consciência, que vai entrar justamente aqui nos sinais vitais. Então essa é a primeira pergunta que eu tenho que responder, né. Esse paciente, essa pessoa, ela está consciente ou inconsciente? Então lembrando, o paciente inconsciente, no contexto de Ovassi, no contexto de engasgo, é aquele paciente que está com obstrução grave, e é uma obstrução que já evoluiu para hipóxia grave. Então é um paciente que está muito grave. Neste contexto, no contexto de Ovassi, o que que eu vou fazer nesse paciente que está inconsciente? Eu vou realizar 5 ventilações de resgate, então seja a ventilação utilizando um ambu, boca a boca ou a pocket mask.
Se esse paciente não voltou com essas 5 ventilações de resgate, eu vou realizar então as co a o protocolo de parada cardiorrespiratória, né, o CABD, que foi tema da nossa aula de uma das aulas anteriores. Então, pessoal, relembrando, se você está diante de um paciente com engasgo, né, com obstrução grave das vias aéreas, o que que eu vou fazer? E que tiver inconsciente, eu vou realizar 5 ventilações. Se esse paciente não melhorou, eu vou então realizar o protocolo de parada cardiorrespiratória. E uma ressalva que eu faço aqui nesse protocolo de parada cardiorrespiratória. Antes de cada ciclo de ventilação, eu tenho que abrir a boca do paciente e vou inspecionar visualmente se aquele corpo estranho não saiu. Por quê? Se aquele corpo estranho tiver saído, tiver na boca do paciente, eu tenho que tirar ele antes de realizar as ventilações. Se eu realizo a ventilação com o corpo estranho na boca do paciente, eu vou jogar esse corpo estranho novamente para dentro da via aérea do paciente. Então, sempre antes de ventilar, verificar se o corpo estranho não está na boca do paciente. E lembrando, não tente tirar o corpo estranho sem visualizar ele diretamente. Então, eu não posso enfiar o dedo na boca do paciente, às cegas, tentando caçar alguma coisa. Se eu faço isso, ocorre a chance muito grande de eu empurrar ainda mais esse corpo estranho para baixo, com a ponta do meu dedo, por exemplo. E aí agora, vamos supor que o paciente ainda não está inconsciente, que ele está consciente. Como é que eu vou fazer então o atendimento desse paciente? Eu vou então, né, primeiro, iniciar com os 4 passos iniciais, né, os 4 S iniciais. Se o paciente está consciente, eu vou então iniciar com 5 tapas nas costas. Então eu vou chegar nesse paciente, vou falar: "Olha, eu sou, né, fulano de tal, vou te ajudar, eu sei que você está engasgado, eu preciso que você confie em mim". Você vai então pegar esse paciente e dar 5 tapas nas costas desse paciente com força. Eh, Depois que você deu 5 tapas, imediatamente você vai realizar as 5 compressões abdominais, que é aquela manobra de Heimlich, tá. Você realizou 5 compressões abdominais, você vai então reavaliar esse paciente. O paciente ele desobstruiu, ele voltou a respirar? Ótimo. Você vai então fazer a avaliação desse paciente seguindo o ABCDE. Então avaliar via aérea, avaliar respiração, avaliar função cardiovascular, déficit neurológico e exposição geral, até que o SAMU chegue. Agora, se o paciente não obstruiu, ele mantém a obstrução, continua sem respirar, eu vou verificar o nível de consciência. Se o paciente permanece consciente, permanece engasgado, eu faço mais 5 tapas nas costas, seguido de 5 compressões abdominais. Eu volto então aqui, desobstruiu? ABCDE. Não desobstruiu? Verifique consciência. Se o paciente está consciente ainda, mais 5 tapas nas costas e 5 compressões abdominais. E vou fazendo isso. Vou fazer isso até que esse paciente desobstrua ou até que esse paciente ele perca a consciência, até que esse paciente entre num quadro de hipóxia grave. Se ele perdeu a consciência, eu vou fazer então protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, tá bom? Então, o protocolo no adulto consciente, né, no adulto engasgado, é justamente esse aqui que vocês estão vendo agora no slide. Então, as manobras, né, então eu faço primeiro 5 tapas nas costas, esses tapas eles têm que ser forte, não é uma violência, mas também não é um carinho, então eu tenho que fazer um tapa forte o suficiente para realmente desobstruir esse paciente. A posição ideal é entre as escápulas, né, então as escápulas são esses ossos que a gente tem nas costas, então eu tenho aqui mais ou menos, ó, uma escápula aqui, outra escápula aqui, eu vou então bater justamente no meio das escápulas, tá. E eu tenho que bater, é importante, com o paciente com o tórax do paciente inclinado para frente, exatamente igual tá essa imagem aqui. É interessante que a minha outra mão, ela segura aqui a barriga do paciente, porque se eu bato muito forte, esse paciente pode estar meio tonto, ele pode cair para frente. Então com uma mão eu seguro o paciente, com a outra mão eu bato, tá. E lembrando, sempre também com o paciente levemente inclinado para frente. Aí depois eu faço, né, 5 compressões abdominais, que é a manobra de Heimlich. Como é que eu faço essas compressões abdominais? Primeiro, eu tenho que posicionar minha mão adequadamente. Então eu tenho aqui, né, esse ponto anatômico, que é chamado de apêndice tifoide, que é o final desse osso central que a gente tem no nosso tórax, né, que é o externo. Aí eu pego esse ponto aqui, né, eu pego esse apêndice tifoide e coloco a minha mão em cima dele. Aí eu vou e desço 2 dedos, né, então eu vou 2 dedos, 2, 3 dedos abaixo aqui do final do apêndice tifoide, é onde eu vou pôr minha mão, tá. Então é logo no início do abdômen do paciente. Coloco minha mão dominante por baixo, fechada, a outra mão não dominante por cima, tá, então fica nessa posição, e vou então fazer as compressões. Essas compressões, elas têm que seguir um formato de L, então elas são pra dentro e pra cima, tá. Então eu faço um L, eu aperto pra dentro e depois pra cima. Então é mais ou menos isso aqui, ó, pra dentro e pra cima, tá. E aí eu faço isso 5 vezes. Aí eu vejo se desobstruiu, ABCDE, se não desobstruiu, eu refaço então, né, verifico consciência, e se tiver consciente eu faço mais 5 tapas, mais 5 compressões, e se tiver inconsciente eu faço então protocolo de parada cardiorrespiratória.
Agora, galera, tem um outro grupo, né, que é relativamente comum da gente atender também, são as grávidas e os obesos. Então esse tipo de população, a gente tem algumas alterações. O protocolo em si é o mesmo. Então eu faço 4 passos iniciais, verifico consciência. Se o paciente está consciente, 5 tapas nas costas. Porém aqui, ao invés de fazer 5 compressões abdominais, nessa população eu faço 5 compressões torácicas. Por quê? Na grávida, a barriga dela vai estar, né, o bebê. Se eu comprimir essa barriga, eu posso ou machucar o bebê, ou uma vez que eu tenho aquele bebê lá, esse bebê pode servir para mim como uma dificuldade, né, eu faço uma manobra ineficaz. Então, com isso, a grávida eu tenho que fazer a compressão torácica, tá. E no obeso, o obeso tem uma barriga também, né, aumentada, então tem uma camada a mais de gordura. Essa barriga aumentada eu posso ter dificuldade em comprimir ela, né, ainda mais principalmente se eu for mais fraco, e aí por isso o obeso também é indicado fazer a compressão torácica. E aí o restante do protocolo é o mesmo. Então a única coisa que muda em grávidas e obesos é que as compressões elas serão torácicas ao invés das abdominais. Então aqui, ó, pegando aqui uma paciente grávida ou obeso, né. Os 5 tapas iniciais é do mesmo jeito, então, paciente inclinado para frente, uma mão segurando o paciente, a outra mão batendo nas costas entre as escápulas. E depois eu faço 5 compressões, torácicas. Então veja que a mão aqui não é na barriga, né, é no tórax, é no meio do tórax do paciente, tá. Porque se eu coloco a mão na barriga, eu poderia ter dificuldade em comprimir. Ou, né, por exemplo, pensando numa grávida, eu poderia machucar o bebê. E Marcos, beleza, meu avô ele mora comigo, né, ou então tem algum filho, algum parente que ele é acamado, né, sofreu algum acidente. Como é que eu faço para desobstruir essa pessoa? E que inclusive paciente acamado é fator de risco para engasgo. Como é que eu vou atuar? Bom, aqui vai ser o protocolo é o mesmo, então eu faço 4 compressões iniciais, verifico se o paciente está consciente. Porém, se ele estiver consciente, eu não vou fazer 5 tapas nas costas, por quê? Porque o paciente vai estar acamado. A não ser que eu consiga levantar esse paciente, consiga colocar ele sentado na cama, mas se o paciente estiver acamado, eu não conseguir levantar ele, eu não vou conseguir bater nas costas desse paciente. Então eu vou fazer somente as 5 compressões abdominais. Se ele desobstruiu, ABCDE. Se ele mantém a obstrução, verifique consciência, né. Se ele estiver consciente, eu faço mais 5 compressões abdominais. Se ele perder a consciência, eu faço então protocolo de parada cardiorrespiratória. E como é que são essas compressões abdominais? Bom, então o paciente acamado que eu consigo sentar ele, eu posso fazer, normal, né, então por trás do paciente, eu vou lá e comprimo lá na 2, 3 dedos abaixo do apêndice tifoide, faço a manobra de Hamlet normal. Agora se o paciente está deitado, eu não consigo levantar esse paciente, ele é pesado, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir, né, em cima do paciente, evidentemente, né, não colocando o peso no paciente, e vou fazer as compressões, pela frente do paciente. Então aqui é a mesma coisa, eu vou apertar para baixo e para cima, para baixo e para cima, tá. Então aqui é a mesma coisa, para baixo e para cima. A posição, né, a localização da mão é a mesma, o que vai mandar é que nessa condição eu vou comprimir de frente, não de costas para o paciente, não das costas do paciente. E aí por fim, né, perdão, antepenúltimo, nós temos que também pensar na criança. Então na criança, aqui vai ser a mesma coisa, né, o protocolo vai ser o mesmo. O que vai mudar na criança é que, como a criança ela é pequena, eu tenho que ajoelhar atrás da criança. Então eu ajoelho atrás da criança e vou fazer então as manobras ajoelhado. Ou se não puder ajoelhar, eu vou sentar, eu vou abrir as pernas para ficar na altura da criança e tal. Então aqui o importante é igualar a minha altura com a altura da criança. Claro, se for uma criança mais grandinha, talvez eu nem precise abaixar, né, mas pensando numa criança menor, é importante que eu abaixe para fazer as manobras com mais eficácia, tá. E aqui agora, como é que a gente vai atuar no bebê consciente? No bebê consciente, eu faço também os 4 passos iniciais, vou verificar a consciência. Se esse bebê está consciente, ele vai então fazer os 5 tapas nas costas, tá. Então faço 5 tapas nas costas da criança, na mesma região, então entre as escápulas. E aqui no bebê consciente, as compressões não são abdominais, são compressões torácicas. Então eu faço compressões torácicas. Se desobstruiu, eu sigo o ABCDE. Se não desobstruiu, eu verifico novamente a consciência. Se o bebê estiver consciente, eu refaço as compressões, refaço os tapas nas costas, seguidos de compressão torácica. Se em algum momento o bebê perdeu a consciência, eu faço então 5 ventilações de resgate e protocolo de parada cardiorrespiratória. As manobras no bebê, por sua vez, elas também são diferentes o posicionamento. Então no adulto, na criança, eu chego por trás, né. Aqui no bebê, como ele é pequenininho, muito, né, muito pequeno, eu vou pegar esse bebê no colo, e vou fazer basicamente este protocolo. Então eu posiciono essa criança, esse bebezinho no meu braço, tá, com dando firmeza a ele, com os meus dedos eu dou aqui suporte à cabecinha e abro a via aérea do paciente, né, então seguro aqui na mandíbula, abro a boquinha dele, também dou suporte à cabecinha. Vou então realizar aqui 5 tapas nas costas, tá,
com a boca da criança voltada para baixo, porque se sair alguma coisa vai cair aqui no chão. Depois que eu fiz 5 tapas nas costas, eu viro delicadamente o bebê, tá, então virei o bebê, vou fazer então 5 compressões torácicas. Com uma mão eu seguro o corpinho do bebê, né, e dou suporte à cabecinha, e com a outra mão eu faço as 5 compressões torácicas. Essas compressões torácicas eu uso justamente aqui a base da minha mão, tá. Então eu uso aqui a base da minha mão, posiciono a base da minha mão, no peito do bebê, né, então no mesinho do peito do bebê, entre os 2 mamilos, e vou fazer 5 compressões torácicas. Uma vez que eu fiz as 5 compressões torácicas, eu verifico a cavidade oral, então eu abro a boquinha do bebê, verifico visualmente se tem algum corpo estranho, né. Se o corpo estranho saiu, eu posso tirar ele. Se ele não saiu e você mantém uma obstrução, eu reavalio consciência. Se ficou inconsciente, 5 ventilações de resgate e protocolo de parada cardiorrespiratória. Se, tá consciente ainda, eu refaço esse processo. Viro o bebê de novo de barriga para baixo, 5 tapas nas costas, viro o bebê de barriga para cima, 5 compressões torácicas, verifica a cavidade oral, verifica a consciência, etc, e aí vai, tá. Você vai fazendo isso até que o bebê fique inconsciente ou até que o resgate chegue, tá. E aí, galera, para finalizar nossa aula, nós temos atualmente também alguns dispositivos de sucção portátil, eles podem ser utilizados aí para auxiliar no tratamento da Alvase. No Brasil, se eu não me engano, o único autorizado, né, o único que tem, eh, de fato uma autorização é esse LifeVac, que basicamente é uma máscara facial que eu posiciono na via aérea do paciente, né, então cobrindo o nariz e a boca, e essa máscara eu consigo fazer uma pressão nessa via aérea, de modo que eu consiga desobstruir essa via aérea com certa facilidade, então sem necessidade de fazer as manobras. Apesar de que a indicação desse dispositivo atualmente é em situações em que as manobras não funcionaram, tá. E eu inclusive tenho também no mercado disponível esse dispositivo de sucção portátil automático. Então não preciso nem apertar, eu simplesmente posiciono aqui a máscara adequadamente na face do paciente, ligo o dispositivo e o próprio dispositivo cria um vácuo, e esse vácuo vai sugar aquele objeto que está entalado no paciente. Então também é um dispositivo muito atual, né, muito tecnológico. Se eu não me engano, esse dispositivo aqui, automático, ele ainda não está aprovado no Brasil, apesar de que tem alguns locais que vendem, mas ele tem algumas indicações que realmente funciona, tá. E é interessante esse dispositivo automático, por exemplo, num cenário que você estiver sozinho e você for engasgado. Então pensa, você tá na sua casa, você engasgou, não tem como você fazer as manobras em você mesmo, né. Algumas pessoas até falam que você pode pegar uma cadeira e colocar a cadeira aqui na sua região da barriga e se apertar contra a cadeira, mas é muito pouco eficaz, né, então assim, talvez você tendo um equipamento desse automático em casa, você consiga salvar a sua própria vida. Mas de maneira geral, esses equipamentos não substituem as manobras, né, não substituem que vocês conheçam todas aquelas manobras, esses protocolos que eu falei pra vocês, e que parando pra pensar, galera, são manobras muito fáceis, uma vez que você treina isso aqui, você não vai esquecer nunca mais. E também os protocolos são muito fáceis de lembrar e são autointuitivos. Então, assim, alguns erros comuns que eu também trouxe aqui pra vocês, né, que principalmente a população leiga acaba cometendo com mais frequência, primeiro, dar água, líquido, farinha para quem está engasgado. Então isso aí é uma prática extremamente errada, tá. Mesmo que o engasgo seja parcial, por quê? Esse indivíduo ele vai estar, muitas vezes, tossindo, vai estar agitado, vai estar, assim, meio desnorteado. Se eu tento dar água para essa pessoa, leite, farinha ou qualquer outro líquido, eu posso piorar ainda mais a obstrução desse paciente, tá. Então nunca dê alimento, nunca dê água e etcétera, para aquela pessoa que está engasgada, seja uma obstrução parcial ou total, tá bom? Outro erro muito comum é fazer varredura digital às cegas, então enfiar, né, o dedo dentro da boca do paciente, isso é totalmente errado, porque se você enfia sem você ver o que você está fazendo, você pode empurrar o objeto ainda mais fundo. Outro erro comum é você não reconhecer a gravidade e não atuar conforme a gravidade. Então, chega no paciente lá, o paciente está tossindo, tá assim, né, voltando sozinho do engasgo, você vai lá e começa a comprimir o abdômen dele. Você pode piorar o engasgo desse paciente, você pode quebrar a costela, pode causar dano desnecessário nesse paciente que estava com engasgo leve. Ou então, por exemplo, o paciente estava com engasgo grave, mas você fala: "Ah, não, tosse aí", a pessoa não consegue nem tossir e tal. Então, assim, se você erra, né, a gravidade, você pode causar condutas que podem piorar o quadro desse paciente. Dar farinha ou qualquer outro alimento, né, então, conforme eu falei pra vocês, isso pode causar, né, ainda mais obstrução. E um outro erro também é bater nas costas do paciente, sem que ele esteja inclinado pra frente. Se eu bato nas costas do paciente, com ele totalmente reto, eu posso fazer com que o objeto desça mais. Agora, se o paciente está inclinado pra frente, aí sim esse objeto tem mais chance de sair, tá bom? Outros erros comuns, né, seria você ventilar à força, então você, por exemplo, fazer uma ventilação boca a boca, sem verificar se aquele objeto tá na cavidade oral. Porque se eu, por exemplo, se eu faço uma ventilação boca a boca no paciente, mesmo que ele esteja inconsciente, mas esse objeto tá na via oral,
eu vou empurrar novamente esse objeto para dentro da via aérea e vou piorar o quadro do paciente. Outro erro comum, né, é aplicar qualquer manobra em quem está tossindo bem. Então lembra galera, se o paciente está tossindo, é sinal que é um engasgo parcial. Neste cenário, a única coisa que eu tenho que fazer é falar para a pessoa tossir e observar. Se eu vou lá, a pessoa está tossindo, eu começo a comprimir o abdômen dela, eu vou piorar, né, esse paciente, porque eu posso causar dano, posso quebrar a costela. Nesse processo de comprimir o abdômen, eu posso fazer essa pessoa ter uma cessação do reflexo da tosse, o objeto realmente obstruir o paciente, tá bom? Outro erro comum é não ligar imediatamente para o SAMU. Lembra que em muitos casos, infelizmente, mesmo você fazendo as manobras tudo certinho, o paciente não volta, ele não consegue desobstruir. Então, nesse cenário, se você retarda muito essa ligação para o SAMU, você vai prejudicar o suporte adequado para esse paciente. E a outra coisa é não adaptar a manobra para o perfil do paciente. Então, se eu quero fazer a mesma manobra para grávida, para obeso, para um paciente adulto, entre aspas, né, normal, e para criança, para bebê, vai dar errado. Então, cada tipo de paciente ele tem a sua manobra específica, né. Paciente acamado tem que chegar pela frente, tem que apertar o abdômen, né. Paciente grávida, a compressão é torácica. Paciente criança, eu tenho que ajoelhar atrás do paciente, né. Então, as faixas etárias, o perfil do paciente vai alterar as manobras, conforme a gente viu anteriormente. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ressalto que esse aqui talvez seja o segundo tema mais importante do nosso curso, perde somente aí pra parada cardíaca, né, cardiorrespiratória. Então, se você ficou com dúvida em alguma coisa, não deixe de questionar nos comentários, a gente tá aqui realmente para ajudar vocês, para responder as perguntas. E agora que você viu esse conteúdo, não deixe de praticar. Chama alguém, né, finge que essa pessoa tá engasgada, faz as manobras ali, evidentemente você não vai bater, né, você não vai fazer a manobra de compressão torácica e abdominal, mas você pode simular que você tá fazendo, né. Treine esses protocolos para que um dia, se necessário, Deus queira que não, mas se for preciso, você esteja preparado para salvar a vida dessa pessoa que estiver engasgada, que muitas vezes pode ser a pessoa que você mais ama nessa vida. Então imagina você estar ali com seu pai engasgando, com sua esposa engasgando, com seu filho engasgando, e você não saber o que você vai fazer. Então é uma situação muito complicada, né, muito triste. Então você tem realmente a responsabilidade de aprender esse conteúdo, divulgar esse conteúdo para salvar a vida das pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curtam, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, tanto da MEDS como da Associação Vera Cruz, e eu te aguardo na nossa próxima aula. Um abraço a todos e Deus abençoe. Até a próxima.